Presidente Jair Bolsonaro admite conversa sobre rever limite de gastos do governo. Luciana Verdolim. Olha, um dia depois de ter reafirmado o compromisso com a manutenção do chamado teto de gastos, o presidente Jair Bolsonaro admitiu ontem, durante o programa Os Pingos nos Is, que a questão foi discutida sim dentro do governo. Por conta da pandemia do coronavírus, a arrecadação caiu e o governo já extrapolou o teto esse ano em 70 bilhões de reais. E o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vinha defendendo investir outros 20 bilhões em programas de fornecimento de água, que também poderia ser caracterizado como combate à Covid-19. A ideia de furar teto existe, o pessoal debate, qual o problema? Daí o Paulo Guedes falar, está sinalizando para a economia aí, para o mercado, que está furando o teto, está dando um jeitinho. Daí outro lá na ponta, de outro poder, já começa a falar, não vou aceitar jeitinho. Em vez de ligar, telefonar, conversar, ver o que está acontecendo, isso vaza daqui do nosso meio. Jair Bolsonaro admitiu que não saiu totalmente satisfeito da reunião da última quarta-feira, mas que o fato positivo é que o compromisso com os presidentes da Câmara e Senado de manter o teto de gastos, garantir as privatizações e avançar na questão da reforma administrativa acalmou o mercado, deixou o Brasil numa situação mais confortável. Jair Bolsonaro, inclusive, cobrou que o mercado também dê um tempinho para o governo, uma vez que tanta instabilidade significa, segundo ele, que tem gente ganhando dinheiro com isso. Parte do governo já trabalha no projeto de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Até por conta disso, a defesa da necessidade de mostrar mais serviço e também de investir mais em obras. Jair Bolsonaro admite que é mais difícil do que ele pensava, por exemplo, criar o Aliança pelo Brasil. Ele explica que a pandemia atrapalhou a coleta de assinaturas e que, se o novo partido não for criado a tempo, ele pode, inclusive, voltar para o PSL, apesar de já ter sido sondado por várias outras legendas. Eu não posso investir 100% no Aliança, que pese o esforço de muita gente pelo Brasil, o Gilson aqui em Pernambuco. Eu tenho que olhar outros partidos. PSL também, alguns sinalizaram, sinalização apenas de uma reconciliação. A gente bota as condições na mesa de reconciliar, e eles botam de lá para cá também. O presidente, que está sendo cobrado também por não avançar na questão das privatizações, tentou responsabilizar o Congresso. Segundo ele, qualquer proposta precisa do sinal verde de deputados e senadores, e que a oposição sempre usou as estatais como cabide de emprego. Ele criticou a oposição também por defender uma prorrogação indefinida, por exemplo, do chamado auxílio emergencial. E tem gente que demagogicamente, isso é demagogia, acha que deve ser prorrogado indefinidamente. São aproximadamente 65 milhões de pessoas, R$600, tem pessoas que recebem o dobro, o triplo disso, né? Está na casa de 50 bilhões por mês. Alguns falam que é dinheiro do povo. Não, não é dinheiro do povo, é endividamento. Existe também o problema das fraudes. Os repasses irregulares a servidores públicos já causaram um prejuízo de R$1 bilhão. 680.564 servidores se cadastraram e receberam o benefício de R$600 até meados de julho. No último balanço da Controladoria Geral da União, o número de servidores cadastrados era pouco mais de 396 mil. Com isso, o valor pago indevidamente desde abril mais que triplicou, passando de quase 280 milhões de reais para R$1 bilhão. Esses números reúnem servidores da União, estados e municípios. Ontem, no fim do dia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou os nomes de Diogo McCord para a Secretaria Especial de Desestatização, no lugar de Salim Matar, e de Caio Andrade para a Secretaria Especial de Desburocratização, no lugar de Paulo Ebel. Gileno Barreto também foi indicado para a presidência do SERPRO. De Brasília, Luciana Verdolim.